Que conhecimentos você precisa para ser uma Nutri foda, uma Nutri reconhecida no seu mercado, no seu nicho de atuação? Fica com a gente aqui para esse vídeo, porque ele pode te ajudar a encurtar caminhos. Oi, eu sou Lidiane Bragunci, nutricionista clínica há mais de 12 anos e este é o canal do SEAC, o canal que vai te ajudar a ser um Nutri fora da caixinha. Se você está interessado em ser um Nutri fora da caixinha ou uma Nutri fora da caixinha, aqui no link, no primeiro comentário desse vídeo, a gente tem um link para a nossa próxima formação, o Reage Nutri. Então, já de antemão, lá a gente vai ter uma curadoria de conteúdos exclusivos para que você aumente o nível dos seus conhecimentos técnicos na área de nutrição. Então, ao finalzinho desse vídeo, clica lá e se inscreve porque pode te ajudar muito. Bom, você se formou depois de 4 ou 5 anos de estudo e agora tem finalmente um diploma de graduação. Se sente pronta para atuar? Não necessariamente. Por quê? Porque talvez você não tenha a segurança necessária do conhecimento de situações clínicas específicas, ou que você acha que a sua formação ela não foi tão aprofundada, ela te deixou com conhecimento raso a respeito dos casos clínicos, ou parece que você não foi informada de que você precisaria vender o seu trabalho na internet. Pois é, querida, eu sinto te informar que não te contaram que você precisaria de uma série de conhecimentos complementares para além do conhecimento de nutricionista para conseguir atender. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui nesse vídeo. Quais são os conhecimentos base que você precisa ter muito sedimentado? Quais são os conhecimentos intermediários? Quais são os conhecimentos paralelos e os conhecimentos avançados para que você consiga se perceber um Nutri foda, um Nutri seguro ou segura ou segure para atuar, na verdade, em qualquer nicho da nutrição. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria que a gente começasse a falar é sobre os conhecimentos base. Um nutricionista clínico que de verdade consegue atuar diversos casos é aquele nutricionista que tem bases firmes. Os melhores nutris que eu conheço, os que mais se destacam no mercado hoje, são nutricionistas que têm conhecimentos sólidos de bioquímica nutricional, que entendem o funcionamento do metabolismo, que conhecem de fisiologia humana e que conhecem de dietoterapia. Por quê? Porque os nutricionistas que têm esses conhecimentos solidificados não caem naquela falácia dos modismos de dietas. E aí não caem naquele discurso dos supostos gurus das novas técnicas de alimentação. Então, se você tem bem solidificado, sedimentado esses conhecimentos na sua prática clínica, dificilmente uma low carb, uma nova estratégia, um blá blá blá, uma outra coisinha ali que vai surgir, ou algum alimento funcional, enfim, dificilmente você vai cair nesse papinho. Por quê? Porque os seus conhecimentos aprofundados nessas disciplinas vão te ajudar a desenvolver um senso crítico a respeito daquela informação nova ou pseudocientífica que estão difundindo e veiculando ali recentemente. Porque sim, gente, essas estratégias, elas são feitas para ter uma duração limitada e essas conversas de novas estratégias, elas vão surgir a todo instante. Por quê? Porque as pessoas, elas se cansam do discurso simples. As pessoas não conseguem seguir os fundamentos simples da combinação de alimentos, da proporção, da quantidade, do contexto. Então elas querem se apegar a uma nova esperança. E aí, se você, Nutri, ficar ali tentando oferecer para elas sempre aquela nova esperança, primeiro, você vai se queimar no mercado, porque isso não tem fundamentação científica. Essas novas modinhas que surgem por aí todo ano não são feitas para dar certo, para trazer transformações duradouras à vida das pessoas, para trazer mudanças sólidas em relação aos comportamentos. Então você vai meio que ser um Nutri meio perdidão aí, porque toda hora, todo ano você tá vendendo um tratamento definitivo. É igual essa história que eu fico vendo aí nas redes sociais do eu serei o seu último nutricionista. Gente,
Gente, que ilusão, que prepotência você tem, né, de ser o último nutricionista das pessoas. Não, não vai ser, você não vai ser, sabe por quê? Porque as pessoas estão imersas no marketing e na promessa milagrosa de um novo tratamento definitivo. E aí, se você é um desses que promove esses tratamentos definitivos, porque não tem definitivo, gente, todo instante a nossa vida muda de contexto, a pessoa envelhece, ela tem filhos, ela aumenta a renda, ela diminui a renda, e isso vai provocar mudanças no corpo dela, e isso vai provocar mudanças na alimentação, e consequentemente ela vai buscar saídas que ela tem naquele momento, os recursos que ela tem naquele momento. Então você não vai ser um nutri definitivo para aquela pessoa. Mas em contrapartida, se você é um nutri que mantém a coerência no seu discurso ao longo de anos, você vai construindo uma certa autoridade. Você vai construindo a partir do seu discurso solidificado, baseado na ciência, uma confiança das pessoas em relação àquilo que você defende, em relação à metodologia que você trabalha. Então, se você tem esses conhecimentos solidificados, você vai passar por todos esses modismos e vai conseguir construir e sustentar a sua carreira ao longo de anos, sustentando o discurso de uma alimentação equilibrada, de proporções e quantidades equilibradas, de variabilidade na alimentação, de exposição a nutrientes diversos, porque entra ano e sai ano. É isso que as evidências científicas mostram. Para de inventar moda e segue o básico. Abundância de alimentos naturais, alimentos in natura, redução de industrializados, aumento de movimento, redução de estresse. É isso, o simples que funciona, tá? Além desses conhecimentos base, que são os conhecimentos inerentes à carreira do nutricionista, você também vai precisar de conhecimentos intermediários. Quais são os conhecimentos que eu considero intermediários? Estratégias de educação, de como fazer as pessoas aprenderem de se tornarem autônomas no processo de construção do próprio conhecimento, da própria sabedoria alimentar. Então, conhecimentos de EAN, de educação alimentar e nutricional, são conhecimentos intermediários. Conhecimentos sobre abordagens comportamentais na nutrição. Então, estratégias de trabalhar o comportamento por meio das técnicas de entrevista motivacional, por meio da abordagem do aconselhamento nutricional, por meio de técnicas de mindful eating, de intuitive eating e outras abordagens comportamentais que eu considero que são conhecimentos intermediários, que vão te ajudar a, junto com seus conhecimentos base, a intervir nas mudanças cotidianas na alimentação do seu paciente de forma sustentável. O que eu chamo de conhecimentos paralelos? São os conhecimentos que você não aprendeu necessariamente na graduação e que você vai ter que buscar fora dela. Por exemplo, como se comunicar nas redes sociais, como construir a sua segurança para falar sobre si, para falar sobre alimentos nas redes sociais, como é que você vai tirar uma foto. Então, conhecimentos em relação ao audiovisual, a comunicação nas mídias sociais, a construção da sua marca, de um produto, porque você vende um produto, um serviço de atendimento nutricional. Como é que você vai se posicionar de forma a ser um profissional diferenciado, a ser um profissional de destaque, que no meio de uma multidão de nutricionistas consegue se conectar de forma genuína com um grupo de pessoas. Então, esses são conhecimentos paralelos que você vai precisar e que são conhecimentos do como é que as mídias sociais funcionam e que você, no mundo atual, vai precisar conhecer um pouquinho. Então, esses conhecimentos são conhecimentos importantíssimos. Agora, o que eu chamo de conhecimentos aprofundados, conhecimentos avançados, são os conhecimentos que eu chamo de habilidades socioemocionais, que eu chamo de soft skills, que é uma capacidade de ser criativo, a capacidade de desenvolver a resiliência para lidar com situações difíceis, com feedbacks negativos dos clientes, com hates na internet, habilidades de planejamento e organização. Essas são soft skills, habilidades de se relacionar com as pessoas e de formar vínculos, habilidades de ser uma pessoa confiável, de transparecer essa confiança para
outras pessoas. Essas habilidades socioemocionais, eu considero elas como avançadas, por quê? Porque a gente vai conseguir desenvolver por meio do exercício da nossa profissão. Dificilmente a gente vai ter essas soft skills bem treinadas logo no começo da nossa formação, logo no finalzinho da graduação, sabe? Bom, pode ser até que sim, você tenha essas soft skills bem desenvolvidas se você for um ser humano que esteve envolvido em contextos de trabalho diversos ou que você tem um background, uma experiência de se relacionar com as pessoas vasta. Por exemplo, se você já está na sua segunda graduação, se você já tem filhos, se você se envolveu em ONGs, organizações não governamentais, ou fez muitos trabalhos voluntários, se você já teve muito contato com as pessoas, é possível que você já tenha tido uma oportunidade de desenvolver essas habilidades socioemocionais que são, minha gente, essenciais para que um profissional consiga se sustentar no mercado e se conectar profundamente com as pessoas e ter sucesso aí na sua profissão. Então, eu espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários quais dessas habilidades, quais desses conhecimentos que você sente que ainda te faltam. Porque aí, quem sabe a gente pode criar um vídeo para falar um pouco mais sobre esses conhecimentos. Eu adorei ter essa conversa com você e a gente se vê no próximo vídeo. Será que minha blusinha foi mastigada por um boi? Amigas, ajudem a tia aqui a passar roupa. Assinem esse canal.